Chimarrãozinho. E aí, como é que estamos? Bom, já vamos começar logo. Não vou falar mais nada aqui. Não vou fazer introdução nenhuma aí. Tá bom. Acho que a gente pode brincar logo. Tá, Já está gravando, aliás, tá? Vem cá. legal. Seguinte, uma mensagem do Jarbas, tipo uma semana atrás, eu contei para ele, né, que eu tive aí contigo, papá, aquelas coisas de WhatsApp, mensagem, né? E aí ele responde assim: Ah, aquela arte que foi feita para não ser vista, ou como é que é? Ele fala alguma coisa assim. O Ducha, claro, o artista que faz arte para ninguém ver. Eu achei assim um resumo, apesar de que não é exatamente, muitas vezes o teu treco foram vistos por milhares, né? O próprio Cristo, né? Mas eu achei isso o Java sempre tem uma sacada pertinente, né? De análise com muito humor, claro, com aquela voz dele. E eu gostei disso e talvez a gente podia começar essa conversa partindo dali, né? Porque não é que você não quer ser visto, que você não faz arte que não dá para ver, né? Mas eu acho que a tua postura é de um profissional, de um artista, sei lá qual é essa palavra que como você se define, de que não procura realmente necessariamente alguém que te veja, que te legitima, né, dentro do contexto artístico, né? Não sei, vou dar esse empurrão desse jeito aí, ver o que sai aí. Eu pensei em algumas coisas, né? Ouvindo falar isso. Eu achei também pertinente e me divirto ouvindo isso, porque no fundo tem um pouco uma preocupação que isso aconteça assim, nas horas que eu faço uma performance que, como não tem ninguém olhando, né? Depois eu conto a história e a pessoa tem que acreditar. Pensei também de eu conversando aqui em casa com Catalina, o que é realmente que faz uma coisa ter uma reverberação no mundo da arte, se é a parte da comunicação, se é uma outra potência que talvez seja do conceito, da ideia, mas se a pessoa realmente faz pinturas e esconde elas embaixo da cama, será que é tão arte quanto que se essa pintura for para uma exposição? Alguns dos pintores que a gente conhece hoje em dia, eles não foram conhecidos vivos, né? Mas sim, eu acho que eu tenho uma preocupação de me esconder, de fazer uma coisa que não é que não seja para ser visto, mas aquilo que está sendo visto é só a ponta do iceberg. E eu acho que isso é uma coisa que o Jabas tem em comum também. Apesar do trabalho dele ser muito visual, muito fantástico, tem muito mais coisa, tem muito mais camadas que não são visíveis. Eu acho que é isso que é o importante. Não é importante se é visível ou se não é visível. O que é importante é se é uma coisa rasa ou se é uma coisa mais profunda. Acho que é meio por aí, né? Mas eu acho que é uma decisão isso, né? Porque normalmente no nosso contexto que a gente trabalha aí, quer dizer, nossa, estou falando agora muito mais o meu, porque você meio que largou isso, né? A gente normalmente procura visibilidade, né? No capacete, por exemplo, eu tenho um monte de crítica, assim, né? Eu tenho um conselho, né, que exatamente trabalha para a gente ter visibilidade. Tem um argumento dizendo que o capacete, ninguém conhece o capacete, ninguém sabe o que é o capacete. Mas aí eu me pergunto, poxa, eu nunca me perguntei isso, eu nunca me dei conta disso, ou não senti necessidade, né? Eu fiz o que eu achava que era correto e vou me comunicar com aqueles que estão a fim de estar conectados, né? E eu acho que você, em vários dos seus trabalhos, você tem muitas vezes um público só de uma única pessoa, ou duas, talvez esteja falando besteira, tá? Mas aquele trabalho da caverna, né, no Pão de Açúcar, né, onde que você passa umas semanas ali dentro de um apartamento apartamento não, mas uma moradia, né? Eu sei que eu fui lá, né? Passei lá rapidinho. Eu não sei se quantas outras pessoas foram lá, né? Isso ali é um mito, mas eu posso confirmar. Eu sou o único, talvez, ou talvez outra pessoa. Pode dizer, isso aconteceu mesmo.
E aí, como é que fica isso? Pode ficar só no mito ou... É, pois é, né? É engraçado. Não, é engraçado isso, porque você não foi o único que foi nessa caverna. Eu levei um outro curador uma vez lá. A gente pegou o bondinho, foi lá e foi extremamente decepcionante para ele. Porque ele chegou lá, era uma caverninha pequena. Então, na verdade, é isso, né? Talvez seja até melhor que as pessoas não vejam mesmo, né? Porque elas podem duvidar se aconteceu ou não. 99% das vezes acontece, realmente. Eu me dou o trabalho de fazer a performance. Então, eu morei nessa caverna 2 semanas. Então, você imagina uma caverna, né? Você imagina o cara ali. Não, na verdade, era eu morrendo de calor, uma caverna que mal cabia eu inteiro, né? Eu peguei algumas noites de chuva que as minhas pernas tinham que ficar para fora, porque eu me abrigava só metade do corpo, né? É, Essa é boa. talvez seja melhor deixar assim, né? Agora, tem a questão da comunicação, realmente essa coisa da comunicação, se atinge um, se atinge cinco ou se atinge milhões, isso vai depender do caráter realmente de cada ideia, né? Eu acho que sempre a ideia é o mais importante. Quando a ideia ela traz em si uma coisa que ela precisa ganhar um corpo assim, que não vai ser só eu contando a história, se não vai ser só eu fazendo uma exposição que documente uma coisa que aconteceu. Então eu senti a necessidade no Cristo. No Cristo fui eu que liguei, né? Fui eu que liguei É, é. para o caderno cultural e dei a sorte de pegar eles em reunião de pauta do dia seguinte. Dei sorte. Mas foi uma estratégia de veiculação. A gente estava muito preocupado com isso quando a gente botou o Atrocidades na Rua, e agora que os meninos estão fazendo o Tupinambá Lambido, é uma importância de atingir um público do sem estratificação. Todo mundo que passa na rua vê o Tupinambá Lambido. Então é importante para o Tupinambá. Aquilo ali, aquela mesma coisa, se tivesse dentro de uma exposição, seria outra coisa, não seria praticamente nada, não teria a potência que ela tem, né? É, é. Então é isso, assim, não interessa muito se vai ser para um, se vai ser para cinco, se vai ser para milhões. Ele tem que rimar com a ideia que é a força motriz daquele trabalho, né? É. Mas eu diria que, por exemplo, o da caverna ele pode ficar no campo da história, né, de uma narrativa qualquer, da utopia, do abstrato, né? Já o Cristo, ele funciona. O trabalho do Cristo, no fundo, é a capa do jornal quando ele sai, né? Quer dizer, ele também aconteceu ali, até algumas pessoas, eu vi, né, o vermelho, né, porque ele estava avisado, e quantos outros milhares de passantes viram ele também vermelho, né? Mas ele acontece talvez mesmo quando ele sai no jornal e todo mundo vê o que aconteceu, né? Passar a informação, passa a valer e passa o trabalho, passa a realmente a existir. Mas ambos eu acho que fazem, se legitimam Uhum. em suas dimensões, né? Mas eu acho que ali, quando você fez ali, ambas também, que é curioso, e eu talvez mudar um pouco agora o percurso da conversa, que é esse lado assim de que, bom, você é montanhista, né? A gente, por acaso, começando com dois trabalhos que acontecem em cima de uma montanha, né? Pô, claro que isso não é uma coincidência que você também faz montanhismo, né? Mas também não é uma coincidência que, por acaso, o Rio de Janeiro é feito de montanhas, né? E eu me lembro de um texto uma vez que eu escrevi, eu não lembro mais onde que foi, onde que eu cheguei à conclusão que o teu trabalho só podia ser carioca, né? E pelo fato do morro, né? Dessa coisa do cartão postal, no caso do você morar dentro do cartão postal, você interferir nessa coisa que é tão marcante para o Rio de Janeiro, né? E onde o morro também, o morro tem dimensões políticas muito incríveis, né? Históricas, sociais, políticas. E eu acho que esse fato de você interferir nesses objetos aí, nesses monumentos gigantes, eles também implicam numa potência desse trabalho do trabalho, né? Não estou fazendo uma pintura que nem o francês faz uma pintura lá em Paris. Eu estou interferindo em algo que é a coisa marcante dessa cidade, né? Eu não sei, mas eu diria assim, é como se fosse o Duchamp quando vai para Nova York
e assina no prédio. Você conhece esse trabalho do Sean? Que ele vai lá, assina com o nome dele um prédio e declara o prédio em Nova York o trabalho dele. Eu acho que ali ele está fazendo um trabalho em Nova York, né? Ou quando o Gordon Matta Clark também compra os gelos baianos que definem um quarteirão. Ele entra ali na lógica de Nova York, né? Eu acho que você faz isso ao transcender para os morros, né? Não sei se você tem algum comentário sobre isso, mas essa é Eu tenho que concordar. Não, mas é verdade total que a minha arte era tão carioca quanto eu sou, né? E eu acho que houve uma vontade minha de. Se você me falasse essa mesma provocação há uns anos atrás, eu ia dizer que não. Eu ia dizer que a ideia, que é a força motriz, ela, ela seria. Eu poderia fazer um trabalho em Minas Gerais, eu poderia, realmente, eu posso. Mas hoje, que eu estou mais tranquilo, eu responderia que sim, que realmente aqueles 10 anos ali, de 99 a 2009, foram, foi um período que eu estava fazendo arte para o Rio de Janeiro mesmo, hoje pensando, né? A partir dessa tua provocação. Tanto que é isso, que eu viajava e fazia coisas em outros lugares, mas era o Rio de Janeiro ali então eu acho que porque que me alimentava, né? é, E, e hoje em dia eu já tô. Eu acho que a minha preocupação hoje em dia ela ganhou uma escala. Essa minha volta agora tem muito a ver com o meu filho mais novo já ter mais de 7 anos. Então eu me sinto fechando um ciclo importante, onde eu dei prioridade realmente para o que era prioridade. Então, como eu vou mudar um pouquinho de assunto também, mas que manda vai tocar em tudo isso que a gente está falando, né? É, o fato da minha proximidade com as montanhas, e o fato de eu ter sempre algumas profissões que garantem o income de grana da minha família, e eu não dependo de arte para fazer grana, é uma coisa que eu faço questão. Eu faço questão de não depender da atividade artística. A arte, para mim, é uma linguagem que eu tive que parar durante um tempinho de falar aquela língua, e agora eu estou voltando a usar aquela língua como uma ferramenta. Mas ela não é uma ferramenta de trazer recurso financeiro para minha família. Ela é uma ferramenta minha, uma linguagem que eu uso para me relacionar com o mundo. E eu cheguei a essa equação porque eu prefiro não fazer concessões. Então, se não for para fazer arte, se não for para levar adiante uma ideia artística do jeito que eu quero, eu prefiro continuar com a minha vida aqui em família, que eu estou muito bem. Existem momentos, existem fichas que demoram para cair. E algumas fichas podem demorar anos para cair. Então, você ser obrigado... Eu não estou fazendo uma crítica a vender arte. Eu estou fazendo uma crítica a viver de arte. Isso não significa que eu não possa vender, uma vez ou outra, alguma coisa que eu fiz a título de arte. A questão é que eu me sinto livre para não depender disso e não ter que abrir mão de certas coisas que eu acho importantes, porque é uma atividade que eu preciso exercer para alimentar meus filhos, para pagar minhas contas. Nos meus trabalhos que eu faço para ganhar grana, eu faço 1000 concessões. Então eu prefiro com arte deixar a coisa nesse pé. Estou falando isso, porque tem a ver com essa minha vontade. Parece que estava fadado que esse ano eu ia voltar a produzir, porque tudo estava levando para esse lado, né? Eu estou com a ideia de percorrer o Peabiru, de inventar um Peabiru meu, assim como eu inventei minha próprio Caminho do Ouro, né? Eu reinventei o Caminho do Ouro, porque eu estava fazendo o meu Caminho do Ouro. Eu quero fazer o meu Peabiru, e eu estava com vontade de que isso acontecesse esse ano, e começaram as coisas se mover para isso acontecer.
Aí houve essa surpresa, essa reviravolta do Man, essa vinda do capacete para o Man e esse teu convite para mais uma vez a gente estar fazendo uma coisa junto. Então, e para coroar o bolo, o fim do mundo. Então, é perfeito. Eu me sinto assim, tá no momento ideal para voltar, né? Bacana. Agora eu acabei de me lembrar a maneira como a gente se conheceu e eu me lembro agora, estou vendo essa imagem exatamente na minha frente. Eu acho que eu estava lá no Agora Capacete, né? E você entra lá e traz um convite, né? Um convite de um papel, daqueles papéis que você bota a balinha, né? Dos vendedores de rua, com carimbo de um evento que você estava provocando, né? Que era um espaço na, na, na Rio Branco, não é isso? Acho que é, né? Na Branco que agora já nem tem mais, né? Direito. Mas Rio Branco com Buenos Aires. isso, é um espaço que você criou ali, que era uma galeria, né? Eu me lembro de, eu te conheci desse jeito ali. Você me enfiou esse papel, um convite, eu achei curioso, né? Putz, como assim? Um espaço ali. E fui lá ver, né? E aí eu acho que o primeiro evento, se não me engano, foi aquele das laranjas, né? Ou não? Eu sei que eu fui lá ver. Você visitou o segundo evento, Eu segui o porque o segundo evento. primeiro evento não tinha público. O primeiro evento, isso, o primeiro ele gerou uma foto. Era o Hugo e a Larissa na cama. E que também é uma viagem que veio meio de um sonho. Assim como esse trabalho que a gente está fazendo junto agora, em 2020, esse primeiro também lá da esquina também, ele veio para mim num sonho. Que era esse casal adormecido, abraçado numa cama, sendo rodeado pelo trânsito do Rio de Janeiro. No caso, poderia ser qualquer grande cidade. Aí veio a laranja, que já havia convite, já eu queria que realmente pessoas fossem ver, porque ganhou corpo para mim a ideia de que aquele espaço podia virar uma galeria, espaço temporalmente transitório, porque ela acontecia às sextas-feiras, 1 da tarde, com periodicidade livre. Ela acontecia sempre numa sexta-feira, sempre à 1 da tarde, mas acontecia quando a gente podia, quando a gente queria, quando a gente tinha realmente alguma coisa para fazer. Então você viu o segundo, e foi o primeiro que teve público. E era esse Homem das Laranjas, né? Aquele convite, ele era feito do mesmo papel do saco de papel que o homem carregava Ah, cheio de laranjas. Né? que é o saquinho de papel que eles vendem um monte de coisa, né? Sim. Aí acabou sendo. Exatamente. É um saco de papel, volte E aí o sempre. indivíduo ele atravessava, né, a Rio Branco com um saco de laranja e o saco de laranja lembrei agora, né? Ele furava, ele estava furado, né? E aí entrava naquela situação meio caótica que as pessoas não sabiam o que fazer, né? Acho que foi muito curioso isso. É. Pois é. Agora, essa semana a gente estava conversando aqui, porque a minha vizinha está estudando o Teatro Invisível do Augusto Boal, e como que, alguns anos depois da esquina, eu descobri essa coisa do Augusto Boal e eu vi que o que a gente estava fazendo era muito parecido, É. né? Só que eu estava em busca de uma arte que não precisa da galeria de cubo branco, e ele estava em procura de uma arte que não precisa de um palco com cortina e não precisa de um teatro com cadeiras, né? Então, de qualquer maneira, a gente está fazendo arte fora da caixa e tanta similaridade, né, entre essas coisas, essas performances que aconteciam. Esse homem que carregava essa laranja, a gente ensaiou muito para que esse homem ele estava carregando 120 laranjas, né? Era o Hugo. Eu e o Hugo a gente trabalhou bastante para que houvesse uma naturalidade nesse acidente, né? E outra coisa também que eu estava lembrando é da preocupação de não ter uma câmera documentando isso. Hoje em dia, essa relação com a câmera, com o telefone, faz todo mundo estar o tempo inteiro fazendo foto, né, na rua. Mas naquela época não era tão comum assim e quebrava muito a situação. Assim. Então, o vídeo é feito de cima, não só porque eu queria quase um resultado bidimensional, né? Mas também porque
era importante que não tivesse um cameraman sendo visto filmando a parada, né? Vira uma coisa meio bobinha de flash mob, né? Quando parece que a ideia toda se fecha, né? Então não fica nenhuma parte aberta para você pensar que caralho é aquilo que está acontecendo, né? E você acordar um pouco no seu dia a dia, né? Então eu acho que eu gostaria muito que o fim do mundo servisse para as pessoas acordarem para certas coisas que não são sustentáveis e que estão levando a gente para bater a cara no muro no fim de uma rua sem saída. Mas eu não acredito muito, nem que esse fim do mundo que a gente está vivendo vai servir para isso. Mas eu gostaria que acontecesse. É. E quando você faz uma arte sem paredes, assim, fora da galeria, fora do teatro, ela tem, como o Augusto Boal, a mulher grávida batendo no cara com um guarda-chuva na estação do metrô. Isso faz com que as pessoas acordem do torpor que elas têm do dia a dia na vida delas, né? Um despertar para... Não sabemos muito bem o que poderia acontecer se as pessoas despertassem para viver o momento que elas vivem, um momento de cada vez, né? E parece que a vida das pessoas é que nem uma tela de navegador que tem um monte de tab aberto, né? Elas não conseguem olhar para um tab de cada vez. Vai ficar um monte de tab aberto ali. Sei lá, foi uma analogia talvez ruim, mas apesar de eu desejar que isso tudo aconteça, eu tô meio na dúvida se eu tô mais propenso a acreditar que as pessoas não querem despertar. Ih, queimou aí. Queimou não, congelou. Alô? Puxa? Aí, então, bom, fomos interrompidos aí por um raio aí, sei lá, que quebrou com a internet. E eu já me perdi aqui. A tormenta. O que você estava falando mesmo? Repete rapidinho só para eu me lembrar aí. Pô, vou tentar lembrar também. A gente falou sobre estratégias de comunicação. A gente falou sobre a arte que não é feita para ser vista. É bom, isso foi o começo A da gente conversa, então, falou. a última parte. Mas, É, vamos, não, a última parte, acho que a gente estava falando sobre arte fora da caixa. A gente estava falando sobre fazer concessões com arte ou não fazer concessões, não, então, fazer concessões. isso acho que foi o começo, né? É, Eu acho que quando terminou a gente estava um pouco falando sobre o fim do mundo. é E você, aí acabou a internet. você tava Uma nesse clima. tempestade. É, Eu mas, estava nesse clima. mas deixa eu ver aqui se eu pego o fio da meada, né? Talvez a gente comece aí num outro caminho aqui. É, Sim, então, Ducha, bom, lembrando aqui, só lembrando umas coisas históricas, porque querendo ou não, a exposição que a gente está fazendo aí tem, tem um intuito aí, né? Você sabe que é uma leitura que o MAN está possibilitando de fazer o histórico do capacete, né? Querendo ou não, putz, a gente fez várias coisas junto, né? Não começamos o capacete contigo, né? Começamos com Bas Baum e Ana Infante, mas você surgiu logo em seguida, né? E a gente fez várias coisas, né? Fizemos até uma exposição em Nova York, lá no Friedrich Petzel, né? Mas o que sempre me chamou a atenção ali, né? Depois daquele convite que você me dá para a galeria ali na rua, foi assim um jeitão meio carioca mesmo, né? Eu sei que eu já toquei nesse assunto, mas esse é um assunto que eu sempre acho muito interessante, né? Quando um artista consegue transpirar
algo muito local, né? Que nem o Hélio conseguiu fazer, né? O Hélio de Sica era um artista realmente carioca, né? O Barrio também é, né? Eu acho que é um Barrio, eu também me parece que é um artista que vem daqui, né? Tá ali. Nem sei se ele é do Rio, né? Mas é mais Ele é difícil você. português, né? Ele é É meio português, meio brasileiro. mas eu acho até que teu trabalho, assim, se é que tem alguém da onde que surge o teu, eu diria que até que é uma, não sei se é um pouco forçar a barra ali, né? Mas eu acho que tem um lado esse meio do bairro, né? Que inclusive veleja, né? Até Quando mora eu no conheci, né? sim, quando eu conheci ele foi muito impactante. Assim, a primeira impressão assim foi, e eu conheci Disposição e depois fui ver, né, o trabalho dos anos 70 lá, aquelas trouxas de sangue são maravilhosas, não só pela coisa de fazer aquelas trouxas num período de ditadura e ir largando no espaço urbano, se eu não me engano, de Belo Horizonte, né, aquela foto mais famosa, mas também aquela coisa dele fotografar escondido atrás de uma toceira de mato, as autoridades, o bombeiro, os curiosos chegando para ver aquela trouxa ensanguentada, né, de carne, a coisa dele ir na peixaria e pedir a cabeça dos peixes e secar a cabeça de peixe. E uma coisa que eu achei bem interessante dele pegar a galeria e pintar ela toda de preto. E ele faz inscrições em branco. Inscrições assim do momento que ele está vivendo, né? Eu me identifico muito também com a coisa do desprendimento dele, né? Acredito É, que ele, a minha idade, já tinha uma certa carreira, assim, eu acho que eu até me preocupo até um pouco menos do que ele com essa coisa da carreira, né? Não estou chamando o Barrio de carreirista, não. Acho que ele é um dos menos carreiristas que é. tem. Eu acho que é uma questão também de atitude, né? É um Uhum, desprendimento, uma questão de atitude. Repito, o Hélio também acho que tinha muito isso, né? É uma postura perante a uhum. vida, perante o fazer, né? Algo que é mais intrínseco, assim, mais sai do estômago também, né? Sai de uma verdade. Tem algo ali que eu acho que Cara, mas ao mesmo tempo, se você lê as cartas que o Hélio escrevia para a Lígia, ele estava muito mais preocupado com o cenário artístico, assim, até numa coisa quase coluna social, do que a Lígia, por exemplo, ela meio que paga é, umas é, briga com ele por carta, falando que ele dá muita importância para isso, né? Ela falando, pô, cara, presta atenção no teu trabalho, se aprofunda no teu trabalho e liga menos para esse. Ele tinha um certo flerte com o mainstream, né? Que é uma coisa que eu me interesso muito pouco por isso, né? Assim, não é a parte que me seduz, né? A coisa da experimentação, num sentido realmente de aceitar um risco, de claro que eu tenho que me colocar numa situação minimamente que eu acho que eu vou dar conta, mas no fundo, quando eu penso num trabalho novo, é porque eu quero descobrir alguma coisa, né? E a obra é simplesmente a maneira que eu tenho para uma experiência, como quase um método científico mesmo, para ver o que vai acontecer. Não é que eu queira ter controle de toda a situação do início, meio ao fim. É como se não, fosse um estopim para uma coisa acontecer e é, eu ser mais um espectador daquilo ali. é. Eu quero Então, saber. eu acho que nesse sentido realmente é muito mais perto do bairro. O Hélio, eu acho que tinha exatamente, ele tinha um controle de tudo. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia da dimensão do trabalho dele, né? Tinha toda uma teoria, né? Isso Uhum, é claro, isso é uma coisa do uhum, espectador que é entendido, né? Mas para aquele que não é, o Hélio era aquele cara que subia o morro também, né? Subiu o morro, foi fazer samba, se vestiu com algum saco uhum, plástico, depois chama de parangolé. sim. Etc. Tem ali uma sutilidade muito leve, né? Que é muito lindo.
Só, mas sei lá, não sei nem se isso também vem ao Uhum. caso aqui a gente fazer essas leituras, mas o que eu acho o que me Sempre interessa mais bom. nessa conversa é esse lado carioca mesmo. O que significa ser carioca dentro de um trabalho, né? Porque muitas vezes hoje em dia a gente não, a tentativa é sair desse caso, essa coisa nacionalista, né? Ah, isso é um trabalho brasileiro, isso é um trabalho alemão. A gente tenta sempre escapar. E é muito mais fácil escapar disso do que tentar realmente ser. É muito difícil, são poucos artistas que conseguem realmente ser. Nossa, esse cara só podia ser carioca, né? Essa artista só podia ser paulista, né? Tem artistas que são assim, mas tem a maior parte das obras que a gente vê assim podia ser quase qualquer lugar do mundo, né? E eu acho que tem uma Sim, coisa. eu vejo que existe uma preocupação para ser do mundo, né? Né? E foi isso que eu te falei. De repente, alguns anos atrás, eu não ia curtir muito esse comentário, mas agora eu acho que eu já estou na maturidade pessoal de entender que não tem problema nenhum, muito pelo contrário, pode ser até uma potência, né? Não, e eu estou jogando verde aqui Por também, que né? que isso? Não, mas assim, eu poderia realmente, eu acho que tem realmente uma. Por exemplo, você pega um avião e vai fazer uma residência em outro lugar. E muitas vezes esperam de você que você tenha uma produção ali, né? Você pode já levar contigo um projeto que aconteça em vários lugares, ou você pode se debruçar sobre a realidade local e fazer uma coisa para ali, né? Acho que as duas coisas são possíveis, né? Mas Mas eu sinto que para eu fazer uma coisa em outro lugar que eu já não tenha algo pré-preparado na mala, eu vou ter que levar muito tempo ali, porque eu acho que eu vim a ser esse artista de arte pública, meio de rua, por causa da situação. Porque era o Rio de Janeiro, o caos, a situação mesmo de a formação artística que eu não artística, a formação acadêmica que eu tenho, é numa escola de arte que tinha uma programação super caretaça dentro de uma caixa esquecida no tempo. é, A minha formação de artista tem muito mais a ver com o que eu vivi, com as pessoas que eu estava convivendo ali naquela década de 90, naquele fim daquela década de 90 ali, caótica. O Rio de Janeiro era aquele caos maravilhoso, né? Tentaram organizar ele e não deu certo. No meio do processo não deu certo. Ele perdeu muito daquele charme, daquela bagunça, né? Talvez aqueles mesmos trabalhos hoje em dia não seria mesma, com certeza não seria a mesma coisa, né? O Cristo mesmo, cara, é impossível fazer de novo do jeito que o trabalho é, de verdade. É praticamente impossível fazer de novo. A gente é, refez em 2008, provavelmente a última vez, né? é. Não faria sentido, né? Mas você tocou ali agora num viés aí que eu queria lembrar, que eu já ia lembrar. E quando você falou fazer uma residência, né? E aí, e voltando à questão de ser carioca, vou jogar verde de novo, mas eu acho que só um carioca mesmo para ir para uma residência na Gasworks e ter como proposta, se eu me lembro bem, né? De não entrar em nenhuma galeria, nenhum museu em Londres, né? E sendo que isso tinha sido tua primeira e eu acho que única viagem para a Europa, né? Fazer isso é Teve tipo uma outra depois. quando você me disse que você ia fazer isso, que você não ia entrar em uma galeria nenhuma, primeiro eu não acreditei, né? Não vai ser possível, o cara vai para a Europa pela primeira vez e não vai fazer nada. E depois eu acho que você realmente permaneceu. Não, eu abri a exceção para ir na minha própria exposição, né? Foi a única exceção, né? Um projeto que você fez lá com Jarbas, né? Mas, Sim. cara, se você falasse para alguém, pô, você foi para Londres e não entrou lá no National Museum, não entrou em nada, isso é absurdo. 3 meses, como é que você conseguiu fazer Eu, isso, né? Como é que isso não é possível? Que um paulista jamais vai conseguir fazer Cara, eu me isso? arrependo muito de não ter ido no Museu Marítimo, lá de Greenwich. É, Esse realmente eu me arrependo de não ter é, ido muito. Mas não estava dentro das regras, é que eu dei bobeira mesmo. é. Mas aí, Eu me lembro muito bem de quando eu cheguei no Gasworks, no escritório deles, para falar com a Fiona e com o Alessio sobre isso. Porque o que eu me lembro é que desde aqui já o Jarbas saiu com a ideia de fazer aquele workshop lá, que se eu não me engano era num estúdio gráfico de uma espécie de uma ONG local lá de Brixton,
ele saiu com uma ideia pré-construída, era uma proposta de interação. Eu fui para lá, eu tinha ideias, como eu te disse, guardadas na mala, né? Eu fui com umas ideias guardadas na mala, mas eu só revelei lá. E aí eu fui chamei eles nesse dia, né? Falei, pô, vocês estão no escritório? Eu vou descer aí para falar com vocês. Aí desci, falei, olha só, eu queria contar uma coisa para vocês, que é muito importante que eu conte de uma maneira meio formal, porque isso aqui agora vai ser a única documentação que vai ter do trabalho, que é eu aqui contando para vocês. A minha vinda para cá, nesses 90 dias, eu criei regras para mim mesmo e eu não posso visitar nenhum espaço de arte visual. E aí eu não fui nem na National Gallery, nada disso, nem na Tate, nem naquela Whitechapel, nada, não fui em porra nenhuma. Só fui na minha própria abertura lá, que a gente fez aquela coletiva que tinha dos brasileiros, né? Então, mas isso me leva agora ao que eu queria falar ali antes, que essa questão do deslocamento, né? E esse projeto aí, não sei nem se faz parte daquelas coisas assim, arte foi feito para não ser visto, né? Que nem o Jarbas bem citou. E vai ver que ele deve lembrar disso, né? Dessa convivência contigo em Londres e essa tua proposta. Mas aí eu quero lembrar, né? Porque você fez vários projetos de deslocamento, né? Quando você também sobe lá no Pão de Açúcar para morar lá, ou você vai fazer aqueles passeios de burro, em uma viagem de burro, né? A gente sempre vai lembrar o artista que anda lá, o Richard Long, Land Art, ou Paulo Nazaré, que anda daqui até Miami, agora está fazendo caminhadas na África, sei lá onde que a caminhada em si é a parada, digamos assim, né? No caso do Paulo Nazaré, ele não é o único artista que faz caminhadas muito longas, né? O belga lá, mexicano lá, que faz a caminhada ao inverso, né, da borda mexicana, ele propõe fazer a volta do globo. Ele dá a volta, né? Né? Como é que é Sim. Esse é o nome dele lá. Famosão ele lá, que fez também o negócio da duna. Eu também não sei, o Alice. É o Isso, Alice. o Alice, Francis Alice, figuraça. Eu curto muito quando ele persegue aqueles redemoinhos, né? Aquela é Eu muito curto bacana. muito quando ele persegue redemoinho. Então, E nesse eu trabalho. curto muito, eu não sei se você conhece. Você conhece um chileno chamado Rodrigo Paglieri, que está na Espanha agora? Não, você já me citou dele. Mas antes de você Cara, citar pô, tu isso, tem que conhecer esse cara. Ele... mas antes de você citar isso, deixa eu voltar a essa questão do deslocamento, porque uma coisa é você se deslocar, né? Ah, Quando você tá. vai lá comer o piqui, né? Você propõe lá para o salão de pegar um ônibus e comer um piqui na puta que pariu e voltar no mesmo dia, né? Claro, você desloca e você vislumbra o espectador com a ideia, no fundo é só uma ideia. Se tem o deslocamento ou não, a gente volta para aquela tua questão arte para não ser visto, né? Então, mas você, em alguns momentos, você realmente se desloca, né? Mas o deslocamento, ele não é a proposta em si, ou política, que nem no caso do Paulo Nazaré, onde ele sai realmente caminhando e chega até Miami, né? Então a gente fica assim, uau, como é que o cara conseguiu fazer isso, né? É, é, eu acho que quando você faz essa coisa de Londres, e só vai fazer sentido se você faz isso em Londres, porque Londres é uma das capitais das artes, é você não entrar no museu, né? Se você sair daqui e ir para Belo Horizonte e falar que não vou entrar no museu, bom, ok, também mas não é a mesma potência, né? Para um sul-americano, o pobre coitado e ter a Meca, né, voltar para a colônia lá e não visitar os museus cheios de objetos coloniais, eu acho que tem outra dimensão. E não é caminhar, você querendo ou não, você fez ali 10 mil quilômetros só para fazer um gesto. O outro você foi só para comer o piqui. O outro que você foi refazer a rota do ouro, né? Quer dizer, o deslocamento sempre faz parte, mas ele tem outro peso, né? E esse peso aqui que eu queria Não talvez. é o protagonista, né? É, Eu achei interessante você fazer essa distinção, sim, porque minha última vez que eu fiz uma exposição foi o Panorama de Arte lá de São Paulo, né? Que foi uma que realmente toda a ideia era sobre trabalhos com deslocamento. Então não tinha como, meio que um pouco fazia sentido eu estar lá no negócio mesmo. E
né? E teve essa coleção que você fez aí. Você fez um apanhado de coisas, né? Os burros, o Pequi. E eu nunca tinha pensado nessa coisa, nesse trabalho vi- invisível, né? De não ir nos espaços de arte, né? Não visitar os espaços de arte. Eu nunca tinha pensado nesse prisma, de que também tinha essa coisa de pegar um avião, ir para lá, ficar lá 9 meses. Sim, a questão da Meca e a questão do de negar isso, né? Assim, tem 2 trabalhos meus que são pro resto da vida, né? Não sei se eu já te contei. Um é que eu não entro no mar, no Museu de Arte do Rio, eu estou proibido por mim mesmo de entrar. E o outro é também, eu nunca vi uma feira de arte. Eu nunca fui numa feira de arte. E também estou proibido por mim mesmo de adentrar dentro do espaço físico de uma. Então eu fico com essa imaginação do que pode ser isso. Mas eu não tenho ideia realmente do que é. Você podia um dia ir fazer umas fotos para mim, para eu ver como é que é. Vou fazer agora. Semana que vem eu vou participar de uma e eu vou te mostrar. Que horror. Pô, legal. Faz aí. Tipo um tour virtual, assim, rapidinho, assim, de 1 minutinho, assim, 2, assim, só para eu sacar ali os stands e tal. Ver se é que nem. Se vê que se é que nem a feira que eu tô trabalhando amanhã. É, é, mas é isso aí, vou fazer para você. Mas eu acho que é isso aí. Essa questão do deslocamento é um ingrediente bem também bem importante, né, na tua. E o deslocamento também é um pouco de humor, né? Algumas vezes é um humor meio sarcástico, meio irônico, né? Mas o humor sarcástico e irônico só existe quando tem um espectador, né? Como não tem espectador em grande parte das tuas coisas, ele não é mais humor sarcástico, né? E nem irônico, né? Porque o teu trabalho só existe na medida que a gente está documentando ele aqui agora, né? Ou pelo menos para o grande público agora, né? Que acontece muitas vezes com muitos artistas, né? Como se a gente estivesse fazendo alguma retrospectiva, sei lá, de um artista morto, né? E a gente vê que ele fez as coisas incríveis, mas poucas pessoas viram, né? Então eu acho que o humor, que nem assim, digamos, no Maurício Catalan, que é um humor assim mais político, direto, né? Como se fosse meio um pouco panfletário, né? No caso do Maurício, eu diria. Eu acho que o teu também tem aí um humor tem um humor embutido, né? Você fala assim, caramba, que merda é essa? Por que você, o Cristo vermelho? Você pode rir daquilo, né? Ou do burro andando com o burro num dia quente pra caramba no Rio de Janeiro, você consegue a capa do jornal para isso. Eu acho que aí tem uma não é exatamente rir, né? Mas tem algo de leveza, que é de novo o carioca, é um lado de tomar uma cerveja no bar, sei lá, tem um lado ali meio fluidez, vai acontecer, se acontece, não acontece. Esse lado de ser carioca, né? Mais só um comentário aqui que talvez Você tô vendo aqui, mas faz. que, putz, eu acabei de esquecer uma coisa que eu queria lembrar. Eu pensei no Ah, siso de mármore. não, agora eu lembrei, desculpa se eu te interromper. A questão do deslocamento, né? E Sim. eu volto ao deslocamento de novo, porque agora eu acho que a gente teve que até falar um pouco do projeto que você é novo, que está fazendo para a Human, né? Que é o deslocamento também quando, bom, Uhum. também propõe lá o clube de vela, né? Que a gente não precisa entrar em detalhes aqui, né? Que teriam várias pessoas, uma exposição que você faz na Gentil, e agora você propõe aí um barco, né? Um barco cargueiro, um barco. Eu sei que você gosta da vela, eu sei que você gosta de esporte, você é montanhista, é um treco sempre uma coisa meio de um extremo também, talvez não um esporte super extremo, mas é um esporte que te atrai ali, que não é para todos, né? E agora você propõe já que você virou agricultor, né? Você voltou para o campo, seja porque você decidiu ter filhos, foi morar na cidade, seja porque a cidade do Rio de Janeiro ficou muito caro, como ficou realmente para muitos artistas, né? Santa Teresa esvaziou porque ficou muito caro naquela onda ali de 2005, né? Tudo ficou exageradamente caro e muitos artistas saíram, né? Vogla, você, tanta gente, né? Mas e agora você propõe esse barco que, putz,
o que tem de arte nisso aí, digamos assim? Será que tem que ter arte, né? Será que em Estou todos os tentando projetos ainda nem tem arte? descobrir. E o Walter é essa mesma coisa que o Java sempre Tô, fala, tô, arte para não ser visto, ou arte nem para ser arte, né? Não é nem ser para ser visto, é simplesmente arte para não ser arte, né? é uma arte que precisa dialogar com outros setores da sociedade. Acho que é isso. A questão é essa. Não é uma coisa que vai falar só para ela mesma, né? Mesmo que isso faça com que a própria comunidade, né? Quando eu falo comunidade de arte, eu estou falando dos artistas e de todos os outros profissionais que estão em volta hoje em dia dessa máquina de fazer arte, eles muitas vezes realmente vão ter uma dificuldade. Eu mesmo tô tendo dificuldade dessa vez, porque dessa vez é como se fosse um rito de passagem. É uma fase nova. Esse caráter da, do humor, assim, né? O trick, né? Dessa vez, eu não sei se você sentiu, mas desde a primeira proposta, que era aquela dos canteiros, de fazer os canteiros no terraço, depois a gente foi migrando, mas viu que fazia sentido, a gente viu que tinha uma coisa a ver, né, com tentar entender a escala e a cadeia de produção mundial das coisas que a gente consome, das coisas que a gente veste, das coisas que a gente se alimenta, dos eletrônicos que a gente usa, do carro que a gente dirige. A comida é muito importante, né? Porque a comida, eu vi que por mais que eu tivesse um pensamento libertário, que eu não quisesse educar os meus filhos dentro de uma educação já formatada, eu acredito em novas alternativas, mas quando eu vi que eu não produzia nenhuma parte do meu alimento, eu falei, não, tá tudo errado, peraí. Então, por mais que eu esteja fora da caixa, eu ainda estou indo no supermercado. Então, essa vinda para o campo tem muito a ver com essa descoberta que tinha algo que tinha que ser estrutural e na raiz, literalmente, e esse problema é que eu não tinha gestão nenhuma sobre a qualidade alimentar da minha família. Eu estava terceirizando para os outros. Eu não estava terceirizando a educação dos meus filhos, mas eu estava terceirizando o que eu estava botando na mesa. E no prato, e na boca, e no estômago. Então, a gente migrou do plano A, dos canteiros no terraço, que eu ainda vejo potência nesse trabalho, que seria quase um inventário com uma metragem quadrada X, com as culturas das plantas essa, porque são plantas que nessa época do ano dão bem. A gente colher num espaço de tempo determinado e fazer um inventário do que saiu. E aí a gente vai saber realmente na prática quanto que produz uma metragem quadrada como aquela. Então essa seria quase um experimento para ajudar as pessoas, incentivar as pessoas a dependerem menos de comprar dos outros e poderem ter minimamente um certo controle e entender o processo do início ao fim, porque muitas vezes o consumidor ele vai na feira e ele reclama do preço de um orgânico, mas ele não tem a menor ideia de quanto de trabalho e de tudo que foi necessário ser feito para aquele amarradinho de brócolis estar ali na banquinha para ele agarrar, pagar e levar para casa para comer. Ele não tem a menor ideia, eu não tinha a menor ideia, eu estou aprendendo, vendo agora o quão trabalhoso que é, muito mais ainda se você tenta ainda fazer uma coisa sem uso defensivo, muito mais ainda se você ainda tem a certificação e tem que manter aquele padrão. E aí a gente pula para essa ideia do barco à vela, porque eu estava lembrando agora de uma coisa que já foi pós essa doideira tudo que a gente está vivendo em 2020, que foi
o preço do barril do petróleo caindo, e aí mostrava um mapa mundial com as bolinhas de GPS, com esses navios tanque, né, petroleiro, em alto mar, esperando re-regular o preço do petróleo de novo, para atracar e vender o petróleo num preço mais favorável. Tudo isso está interligado. As pessoas simplesmente não querem muito pensar a respeito de... Você pode fazer comida sem perda, você pode não deixar nada estragar na sua geladeira, no seu restaurante. Você pode ter uma alimentação, dieta perfeita, que não tem produto de origem animal, não tem exploração do ser humano, não tem um comércio justo, tudo. Mas você não quer saber, você na hora de comprar uma roupa, na hora de comprar um eletrônico, você não tem ideia, eu não tenho ideia da quantidade de componentes, de minerais necessários, de onde vêm esses minerais, como são extraídos esses minerais. Então, nesse clima de tentar entender melhor o nosso papel nessa cadeia produtiva mundial e de consumo, eu tive esse sonho, né? Um sonho já pós-pandêmico, Pós-pandêmico não, a gente está na pandemia. Uma frota de navio. Já foi depois que o negócio chegou aqui no Brasil, né? Veio esse sonho dessa volta da embarcação à vela para transporte de cargas e passageiros. O que me parece é que, nesse momento, realmente é importante a gente buscar alternativas, né, melhores para o que já está aí. Eu fico meio arrepiado quando eu ouço falar desse negócio de novo normal, novo normal, novo normal. Se você pensar assim, uma ideia de um novo normal, ela me agrada. Mas quando você vê que esse novo normal é uma coisa totalmente ligada a um controle social, e isso é um pouco assustador. E, dadas as circunstâncias, as pessoas vão acabar acreditando que é para o bem. Sabe esse papo de é para o bem? É uma questão que deve ser relativizada. Eu queria entender melhor e eu queria pensar uma alternativa melhor. Já que, de fato, os europeus não vão querer parar de beber café, né? Existem produtos que necessariamente vão circular o globo. Então, vamos tentar pensar uma maneira mais inteligente que hoje em dia esteja disponível. A gente ainda tem o vento aí. Então, eu descobri que tinha outras pessoas que partilhavam desse mesmo sonho, que esse movimento é um movimento que já está acontecendo, em menor escala às vezes, com barcos menores, mas alguns empreendimentos já estão sendo pensados para a escala grande, ou seja, já tem empresas pensando projetos de barcos gigantes, barcos tão grandes quanto esses navios a diesel. E essa parte me assusta um pouco. Eu descobri que isso também era possível e eu não sei se isso é parte da solução ou parte do problema. Porque, para mim, o que me interessa nesse momento é uma tentativa de desacelerar o tempo e de diminuir a escala dos empreendimentos. Então, acho que mega empreendimentos e aceleração do tempo são duas coisas que, nesse momento, não combinam com as adaptações que a gente vai fazer para a sociedade, para ter uma sociedade menos suicida, né?
Então, nesse momento, eu deixo de ser um pouco sarcástico para realmente usar minha energia para tentar descobrir, para usar aquela mesma curiosidade de antes, para tentar descobrir alternativas melhores. Acho que nesse momento, denunciar coisas absurdas e ridículas e inadmissíveis é muito importante, mas eu acho que também é importante a gente tentar construir novas alternativas. Então, a gente está vendo que, ao mesmo tempo que é um momento de fortalecer políticas públicas, também é um momento da gente cooperar. E pensar em novas Então, eu acho que inteligências, né? novas o quê? Novas inteligências, né? Ou reviver velhas inteligências, né? Se dimensionar Sim. aos problemas Eu atuais. acho que novas soluções, Helmut, novas soluções vão ter sempre que ter um quê de resgate. Não vem ao caso de voltar a ser como era. É, Eu não estou propondo voltar para o século XIX. Não é isso que eu estou propondo. O que eu estou propondo é a gente usar, sim, tudo que a gente viveu até hoje, esse século XX e XXI, início de século XXI louco que a gente está tendo, aceleradíssimo. E com essa aceleração vieram muitos avanços, muitas coisas surgiram, inclusive ferramentas que a gente pode usar nesse momento de crise para construir novas normalidades, sei lá, novas realidades. A questão é, esse que ele vai ter que ser muito bem mensurado, assim, numa justa medida, para a gente chegar em alguma coisa que realmente vai ser efetiva para a vida da maior parte de pessoas possível. Porque é isso. Eu acho que realmente a gente acelerou tanto que a gente tem que parar um pouquinho é, para esperar a nossa alma chegar. é. E essa coisa de um pouco uma volta, um quê de volta, tem a ver também com essas outras inteligências que você está falando. É. Porque ficou parecendo que simplesmente com a racionalidade e com todo o desenvolvimento tecnológico, parece que a cultura ia dar conta da natureza. E, de fato, o que aconteceu foi que a natureza está sempre mostrando para a gente que o buraco é mais embaixo. Ou ir tá mais além, né? E está mais além. É uma coisa muito maior, né? Nós somos poeirinhas, pulguinhas, né? Mas se a gente quiser continuar aqui e se a gente quiser interagir melhor com os outros seres que estão aqui também com a gente vai ter que cooperar entre a gente. E isso não vai ser uma coisa de governo. Claro que as políticas públicas se mostram mais importantes, está na cara de todo mundo, entendeu? Que saúde pública, educação pública, saneamento, isso tudo a gente tem que lutar para isso não ser deteriorado, para lutar contra essa onda de sucateamento que está havendo. Por outra questão, essa cooperação só depende da gente. Isso daí são criar economias, criar novas relações. Agora, a coisa que eu estou me perdendo da história da inteligência é que um ser humano, um ser que é pura racionalidade, ele é um psicótico, ele é um psicopata. Ele não faz boas escolhas do ponto de vista evolutivo e de sobrevivência. Do ponto de vista evolutivo e de sobrevivência, a gente tem que ser emocional, instintivo, racional. A gente tem que ser tudo isso que a gente era. Então, esse resgate tem que haver, porque teve uma parte aí de animal que a gente deixou para trás nessa construção cultural, meio que está quase hegemônica, e que isso nos tornou psicóticos, nos tornou autodestrutivos, autoimune. E a gente está com medo de um vírus, sendo que a gente é muito mais perigoso para a gente mesmo. É verdade. Então, essa coisa do endêmico, eu fiquei pesquisando ali a origem das palavras, né? Endêmico, né? Significa que só ocorre naquele lugar. Pandêmico é que ocorre em todos os lugares. Quando você acelera
ao ponto que a gente acelerou os meios de transporte, uma coisa que é absolutamente natural, ela ali endêmica, e ela tá acontecendo todo momento, vidas mutantes, endêmicas. Quando você pega um avião e vai tão rápido para o outro lado, você espalha isso exponencialmente, virou pandêmico. O pan e o endo. E aí eu estava lembrando na nossa última conversa sobre o contrassenso, que na verdade, assim, o fundo seria o quê? Não comercializar o produto daqui no Japão, não comprar aqui a mostarda da França, não vender em Portugal o café da Etiópia. A gente consumir o local. É um contrassenso isso, de querer vender. Se fosse para pensar uma coisa mais racional do ponto de vista de abastecimento, seria você ter os alimentos o mais fresco possível, mais perto de você possível. Não trazer fruta de outro lugar. Não há Então, dúvida. essa ideia de transporte favela, ela também tem que ser pensada nesse sentido. O negócio é muito mais complexo do que parece. O que o público vai ver lá na exposição é a escultura do barquinho. E esse barquinho, eu espero que ele conte uma história. Se só a escultura do barquinho não for o bastante, eu vou ter que encontrar maneiras a mais de contar toda essa história, porque ela é muito complexa. O que eu descobri nesse estudo todo é muito complexo. Então, eu quero, de fato, a parte mais louca de tudo isso é que eu quero, de fato, botar cúrcuma num veleiro e ir vender em Portugal. A cúrcuma que Eu vocês quero plantaram aí. recolonizar lá. Eu quero. Que O vocês estão ideal desse plantando aí. barco é que ele fosse tripulado por agricultores brasileiros. Então, o que eu queria era pegar toda essa galera que produz orgânico, ver que produtos são esses, quase sempre processados, mas processados na própria fonte. Que produtos são esses que poderiam ser transportados por algumas semanas? Levariam algumas semanas para chegar daqui para lá. Que produtos são esses da costa do Brasil, daqui até a Bahia? O que a gente poderia ir pegando, né? Ir levando para lá e recolonizar eles. É óbvio que eu não vou falar aqui abertamente de fazer contrabando, mas eu penso sim de encostar numa feira daquelas que tem lá em Portugal, no Rio, onde as pessoas estão nos seus barcos vendendo, e fazer uma música e tocar um forrozinho e ter os nossos produtos para vender. Ter a nossa banana passa e ter a nossa cúrcuma. Então, é meio que um transporte de especiarias. É um pouco uma volta. O povo foi lá de Portugal para as Índias para comprar pimenta. Vamos levar pimenta para eles. Eles querem pimenta, eles querem café. Vamos levar café para eles, mas vamos levar de vela, né? Então você quer o povo o consumidor, ele adora falar mal do atravessador, mas o atravessador é importantíssimo. Por quê? O agricultor, ele tem tanta coisa para fazer que ele não tem perna bastante para fazer o produto chegar. Então aí chega no plano C, que é o nosso CSA, que é para entender, para a galera da cidade entender. Então o atravessador, se você quer acabar com a figura do atravessador, então você saia do seu apartamento e vai lá colaborar com o agricultor, porque eu tenho certeza que ele vai precisar de ajuda na enxada. Se você quiser ir, ele vai te receber bem e você vai entender como é produzida os vegetais e vai levar para casa o seu alimento num sistema de parceria. Tenho certeza. E se você não quiser pegar na enxada, você pode ajudar mensalmente com uma quantia financeira para entender a gestão do sítio e ajudar na gestão do sítio que está botando alimento na sua mesa. Então, o CSA é essa proposta. Então, é meio que eu fechei um pouquinho a gaveta do sarcasmo para tentar construir um mundo melhor, porque eu era solteiro e não tinha filhos. Provavelmente. Não sei se essa é a única explicação. Talvez realmente a crise se agravou. E não tem só a ver, eu só estou brincando com esse negócio do fim do mundo, que é quase uma tentativa de pegar essa oportunidade que o vírus está dando para a gente. Vou botar aqui na bateria.
de não ficar com esse negócio de novo normal porra nenhuma e realmente fazer uma coisa nova de verdade. Inventar realmente soluções, né? A gente está precisando disso. E é isso que a gente está fazendo aqui. Agora, imagina que louco se a gente retoma a coisa da escola de vela, só que nessa embarcação, um pouco maior, onde a tripulação foram agricultores que aprenderam a velejar para levar esse café. Eu estou falando Portugal só porque eu acho Portugal do caralho. A coisa de vender assim na beira do rio, né? Encostar o barco e vender assim no cais, né? Sei lá. Trocar por sardinhas, né? Mas Porra, olha só, a gente salga a sardinha e volta. Isso, entendeu? exatamente. Agora, eu tenho que falar sobre o detalhe da questão do passageiro. Porque todas essas empresas que, na minha pesquisa, a única coisa diferente realmente que eu descobri, porque foi muito bacana ver que isso já é um movimento que está acontecendo. Mas, por outro lado, eles não estão transportando passageiros, né? Eu descobri que uma embarcação, nas regulamentações atuais, uma embarcação de carga pode levar até 12 passageiros pagantes. Então, você pode vender, a sua empresa de transporte de carga pode vender 12 passagens por cada perna de oceano que você vai fazer, ou mesmo seguindo no litoral, e essa embarcação continua seguindo as regulamentações de carga. Se você vende mais passagens, ela começa a ser uma embarcação de passageiros e não pode levar carga. Então, isso já foi bastante interessante, porque eu tenho que pensar em 6 cabines duplas ou 12 cabines individuais, né? E eu acho interessante que talvez haja público interessado em, de novo, fazer essa ida e volta da Europa para as Américas pagando para ir à vela. Eu Se as iria. pessoas entenderem que... porque é o seguinte, cara, essa coisa, eu nem pesquisei sobre emissão de carbono de aviões. Poderia fazer toda uma pesquisa disso, eu não peguei para fazer, mas eu fui ver da frota mundial de navios, contando container, contando aqueles navios de porão aberto, que levam minério, às vezes levam cereais, contando os de cruzeiro, todos os navios a diesel, que hoje em dia estão no oceano, se eles fossem uma nação, eles seriam a 6ª nação mais poluente do mundo. Eu acho que todos os barcos, Então, se não me engano, é 25% de toda a poluição. São os barcos, né? Os grandes transportes. um terço de tudo que a gente compra é transportado por navio. 1/3. Então, o cara vai lá nos sites da China dele, ele critica a China. Ele acha que a China estão vendendo essa ideia de que a China é o inimigo, vamos dizer assim. Mas ele quer continuar comprando na China. Ele nem quer saber, mas a maior parte das coisas que ele compra para ter o visual dele do país imperialista que ele almeja, que ele adora, esse produto quase sempre tem alguma parte do processo que passa pela China. Então, isso ele não quer parar. Então, vamos tentar que esse comércio mundial, pelo menos em alguma fração dele, porque eu acho que no início vai ser esse movimento, e um dia, como eu te falei, vai ter grandes empreendimentos nesse sentido, porque o ar, o vento, ele é abundante. Então vai chegar num momento de escassez, que não vai ser uma questão de vender uma imagem verde, de sustentabilidade, não. Vai ser um negócio que vai voltar mesmo. É isso que pode acontecer, é uma visão meio mística, entendeu? Então a gente vai estar alguns passos na frente nesse sentido. Eu estou muito mais pensando em me divertir, porque tem a coisa da vela que realmente eu curto. Então poder ir para outras partes do mundo usando o mágica que quando você desliga o motor e você sente o deslocamento do barco, é a mágica ali na frente de você. E por mais que você depois vai aprendendo e vai estudando, vai
entendendo o funcionamento do negócio, ele continua sendo tão fantástico quanto a primeira vez que você ficou assim maravilhado com aquilo, né? Hum. E aquela coisa que você conhece, você sabe como é que é quando você está num turno de noite, né? E tá todo mundo dormindo e você tá sozinho ali, né? Às vezes tem uma lua ali, porra, isso é um negócio. É Então é maravilhoso. isso. Se Mas, é ó, maravilhoso. É Du, maravilhoso. eu vou, Se é para acabar o mundo, que seja assim, entendeu? o mar, Aliás, o mar vai aumentar, né? Melhor estar sobre o mar, que você vai aumentando e acaba ali mesmo. Vai ser o último. Mas, Ducha, eu vou dar uma terminada, porque vai ficar bem longo. Eu Demorou. só queria falar a última coisa, e não é para responder. A sensação que eu tenho, assim, de todas as tuas empreitadas, é que elas sempre querem não, elas são uma mensagem, né? E o público pega a sua mensagem ali, mas é uma mensagem, né? Não é uma. Claro, toda obra de arte ou toda feitoria humana sempre tem uma mensagem ali, mas me parece assim que nos teus objetos, essas performances que eu diria, né? Elas têm ali uma mensagem específica, né? Elas querem falar algo, né? E aí o espectador, né, vai ver o Cristo Vermelho, o que que ele vai pensar do Cristo Vermelho, né? Você vai fazer uma vela, um barco a vela e cargueiro, bom, o que que eu vou pensar disso? É uma mensagem, né? E é isso, eu só queria dizer isso, eu queria que a obra talvez está nessa mensagem, né? Não é nem no barco a vela, nem no Cristo Vermelho, mas em algo ali na frente, né? É isso, hombre. Eu vou tomar minha cachaça, vou fazer pipoca ao meu filho aqui e a gente se fala na sequência. Valeu. Porra, foi bom, hein? É um Falei pra negócio que caralho. esse Puta treco que do pariu. Zoom aqui, para eu parar ele de registrar, eu tenho que parar. E aí você vai sumir. Senão ele continua registrando, depois eu tenho um treco Tá gigante, bom. tá? Peraí que eu já te Não, ligo pode aí. crer. Eu te ligo aí, Tamo peraí. junto, Helmut. Peraí, eu te ligo aí. Falou.